Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais. Esse programa voltado para o desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil. E também divulgando para o mundo. Aqui no canal Noticioso. Esse programa voltado para divulgar as coisas boas e ruins até do nosso turismo. Hoje o nosso convidado, uma pessoa especial, voltada à área de turismo há muitos anos, Luiz Neves. Prazer, Luiz, você está aqui no canal Noticioso. Prazer todo meu, Sérgio. Vamos bater bola aí, falar de uma atividade tão gostosa para os seus espectadores. E eu tenho certeza que vai ser um programa que a gente vai trocar muitas figurinhas em torno dessa atividade que é tão bacana e tão bonita. O Luiz é uma pessoa experiente no turismo. Vou ler aqui porque o currículo dele é vasto. Foi secretário municipal de turismo aqui de Sabará, cidade próxima a Belo Horizonte, assessor legislativo do SESC-SENAC no Senado e na Câmara Federal, diretor regional de adjunto do SESC aqui em Minas Gerais, diretor técnico do SESC Minas, superintendente de turismo e hospitalidade do SESC Minas, assessor de turismo e hospitalidade do SENAC Minas, coordenador estratégico de turismo do Centro Universitário Newton Paiva, coordenador do Centro de Documentação e Informação Turística da Newton Paiva, supervisor de reserva, excursões e matrículas do SESC Minas, diretor do Hotel Estância de Furnas em Pimenta, na região ali de Furnas, do Capitólio, aquela região bonita, nós vamos falar muito sobre aquela região, e gerente geral do Hotel Solar Corte Real em Sabará, uma beleza de hotel que já tive a oportunidade de ir lá várias vezes. Luiz, com essa vasta experiência, vamos lá, não falei, desde quanto tempo você já está nessa labuta do turismo? Bem, Sérgio, eu sou aquele sujeito da pequena cidade do interior de Minas, eu sou de Bonfim, a terra do carnaval a cavalo, uma cidade que fica ali bem a 30 quilômetros de Brumadinho. E da bucha. E da bucha vegetal, a capital nacional da bucha vegetal. Conheço. É uma cidade muito pequena, com menos de 7 mil habitantes. Eu saí de lá com meus 14 anos e vim aqui para Belo Horizonte procurar crescer um pouco na vida. E na passagem do tempo aí, em 1994, eu tive meu primeiro contato com o turismo, lá no SESC, no Serviço Social do Comércio, e a partir de então eu me apaixonei e resolvi estudar um pouco, fiz pós-graduação, fiz mestrado no setor, militei em alguns ambientes aí da atividade turística, enfim, é uma boa estrada que já vai completar agora em 9 de setembro, 35 anos aí, para a gente poder falar um pouco desse período que foi a minha vida. Eu sou historiador de formação, mas eu aprendi muito com o turismo, aprendi muito na minha pós-graduação, convivendo com personagens importantes aí do trade. Sou da primeira pós-graduação em turismo de Minas Gerais e da primeiro também mestrado de Minas. Enfim, eu acho que nesse período eu convivi muito, aprendi com muitas pessoas, inclusive com você, né? Nós já nos encontramos muito aí nos eventos e eu tenho certeza que eu ainda vou estudar muito, ainda vou viajar muito e penetrar muito nessa atividade que é tão complexa, mas muito gostosa de se lidar. Luiz, a gente comenta aqui, o governador saudoso Itamar Franco criou a Secretaria de Estado de Turismo. Infelizmente, sou contra, depois vou apertar para você nesse sentido, vou apertar, não vou perguntar. O governador atual fez a fusão da Secretaria de Turismo com a de Cultura. Isso é uma perda para o turismo aqui em Minas Gerais? Ô Sérgio, eu desde o início da Secretaria de Turismo, inclusive por lá passaram pessoas importantes, hoje bem referenciadas no setor, né, o meu grande amigo do SENAC, o Antônio Henrique, Manuel Costa. Então eu sempre acompanhei as políticas de turismo ao longo desse tempo. E eu confesso para você que uma das políticas que eu sempre me opus, né, na forma que ela é desenhada hoje, é a questão dos circuitos turísticos. Tá? Eu acho que ela passou ao longo desse tempo diversas transformações, mas eu entendo o seguinte: a atividade turística, eu sei que os nossos colegas, companheiros do trade, eles defendem arduamente que ela seja uma atividade
que tivesse ali uma rubrica própria dentro do governo do Estado. Eu até penso o seguinte, eu acho que não adianta a gente brigar por uma rubrica própria do turismo sem com que viesse em volta dela um arcabouço assim, de planos estruturantes e verbas e recursos. Não se faz turismo como eles fizeram ao longo desses últimos anos. Sem recursos, sem um arcabouço técnico eficiente, eficaz. Então fica nessas trocando figurinhas, né? Igual, por exemplo, quando eu falo da política do circuito. Você pega aí, são 47 circuitos turísticos, são 600 cidades envolvidas nos circuitos, e a partir do momento que você chega lá na Minha Bonfim e fala que ela é uma cidade turística, aquilo ali é uma pressão para cima do prefeito, para eles criar uma subsecretaria, criar uma secretaria de turismo. Ele não tem recurso, e a cidade, o fato de ter um carnaval a cavalo, o fato de ser uma terra da bucha vegetal, que tem ali um artesanato ali bem incipiente também, não quer dizer que ela é uma atividade turística. Aí vai o prefeito debaixo de uma pressão, ele põe uma secretaria de turismo, aí é mais um carro, é mais um assessor. Não tem uma infraestrutura, Não tem uma estrutura. Então parece que fica brincando que toda cidade tem que ser turística. Eu acho que não. Entendeu? Então, agora, com relação à sua pergunta inicial, eu acho que, independentemente ou não de haver uma secretaria própria, eu acho que o que vale é o que deve estar envolvido dentro dessa atividade. O Marcelo Mattson é uma pessoa que a gente conhece aí desde a época dele, né, envolvido com a questão cultural do Estado, né, de Belo Horizonte também, pessoa que eu também tive a oportunidade já de trocar algumas Agora conversas. A subsecretária chama Marina, tem uma subsecretária de turismo, chama Marina. É isso que eu falo, se o turismo tiver dentro da Secretaria de Cultura, mas tiver pessoas capacitadas, envolvidas, e o governador do estado aportar recursos e cobrar efetivamente ações, eu acho que o turismo, independentemente ou não de ter uma rubrica própria, eu acho que ele pode se avançar. Você falou muito importante, foi pertinente você falando recursos. Vou passar um dado, você é estudioso, eu sei disso. O orçamento do turismo para Minas Gerais no ano passado e para esse ano é a mesma coisa. 8 milhões de reais para a Secretaria de Turismo. E a Secretaria de Cultura foi 48 milhões. Ou seja, 8 milhões para você fazer projetos, mostrar Minas Gerais para o Brasil e para o mundo, é difícil. É difícil. Onde que vai arrumar? Então tem que fazer o quê? Parcerias. Eu já fiz vários programas aqui cobrando as pessoas que fazem parte do Conselho Histórico Turístico, cobrar no sentido de que o Estado não também tem que dar tudo, mas tem que usar criatividade. Ô Sérgio, com 8 milhões de reais para se trabalhar como eles pretendem, 600 municípios, como diz, eu gosto muito de usar esse termo, você não espalha nem boato. Então, imagina então fazer promoção com recurso dessa monta. Eu penso o seguinte, que é uma das coisas também, hoje eu também sou diretor de uma road familiar que tem um hotel, que é um pequeno hotel, um hotel de pequeno porte, lá na cidade de Sabará. Já tem há 18 anos esse hotel. O Solar Corte Real. O Solar Corte Real. Fui na inauguração, eles estou velho, hein? Eu fui na inauguração. Já vi lá o livro de presença lá, e eu tenho certeza que você estava mesmo. Mas é um hotel, e eu aprendi ali, representando essa família dentro do hotel, além de outras atividades econômicas que eles têm, qual que é a vida do pequeno empresário e o papel do empresário nessa rede de negócio de turismo. Então, o empresariado, ele acha que o governo tem que colocar tudo. Não, ao governo cabe infraestrutura. Infraestrutura e dotar as cidades para que os empresários façam turismo. Porque é uma inversão. Se você ficar lá parado, pedindo que o prefeito faça o evento, pedindo que o prefeito invista em festivais, não, acho que a iniciativa privada deve assumir o seu papel. E as prefeituras, os governos devem assumir o seu papel. Veja bem, eu conversando com meu amigo André Viana também, que é um personagem importante aí do turismo, ele estava me falando, ele tem negócio em Itabirito e ele percorre ali, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, esse trecho aqui onde está com a via 040. Ora, lá não se faz obra durante a noite. Então é um castigo para o turista sair do aeroporto de Confins para chegar em Ouro Preto.
Ele perde no mínimo um dia de trânsito em função de obras. Então, eu acho que aí é que está o papel do governo, o papel das prefeituras, né, o papel do Estado, do Ministério Público, de fazer o seu papel, investir em infraestrutura, e o empresário tem que parar também de só pedir e chorar e exercer o seu papel. Aí eu te pergunto, hoje tem nos municípios os convention bureaus. Eles são fundamentais para isso também, né, Luiz? Porque o convention bureau, ele agrega os empresários para captar recursos, captar eventos para suas cidades. Olha, eu acho que os convention bureau deveria ser o ator principal de fomento e de promoção dos investimentos no setor de turismo. Eu acho que isso, nós temos exemplos nos Estados Unidos, em outros países da Europa, onde os convention bureau, eles se organizam, eles se fortalecem, e não é essa disputa que a gente vê, infelizmente, é dentro do trade nosso, são entidades concorrendo, competindo com outras entidades, um não paga a taxa para o outro. Eu acho que enquanto ficar nesse reme-reme, né, como diz lá na minha Bonfim, eu acho que o turismo vai continuar engatinhando com os 6 milhões e 500 que a gente não consegue sair deles de forma nenhuma aqui no Brasil, e em Minas Gerais os seus 27,2 milhões de turistas. Por quê? Eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa mesmice que foi criada desde lá de trás com o Itamar Franco, Sérgio. Nós vamos dar um intervalo, voltamos daqui a pouco. Vejam o relato que o Luiz Neves, esse especialista em turismo, gestão e historiador, está falando sobre o turismo. Até daqui a pouco, depois do intervalo. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Olá, voltamos com o programa Minas Turismo Gerais aqui no canal Noticioso. É importante fazer esse registro. Você que está nos assistindo aqui no canal Noticioso, clique lá no YouTube, canal Noticioso, que você vai receber notícias, entrevistas, todas as matérias que saem aqui no canal Noticioso. Clique no YouTube, canal Noticioso, e você sempre estará recebendo as novidades aqui. Hoje o nosso convidado é Luiz Neves, esse mestre na área de turismo, historiador. Falamos bastante no início sobre a situação, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o que precisa ser feito, e agora vou apertá-lo. Luiz, Belo Horizonte tem apenas o Expo Minas para fazer grandes eventos. Eu estive semana passada em Salvador. Salvador vai fazer um centro de convenções, vai ficar pronto agora em dezembro a previsão. Estão investindo no centro de convenções lá 190 milhões. Dentro do centro de convenções, capacidade para 12 mil pessoas. E na área externa, uma esplanada para 20 mil pessoas. Belo Horizonte tem apenas o Expo Minas. O Minas Centro está fechado, Deus sabe quando vai abrir o Minas Centro. Eu acho que Belo Horizonte está perdendo por falta de espaço. Ou seja, infelizmente a gente na capital está passando por esse momento tão sacrificante. Sobretudo o pessoal da hotelaria, que depende quase que exclusivamente dos grandes centros de convenções. E é lamentável, inclusive, antes da Copa do Mundo, o prefeito atual daquela época cantou, né, em verso e prosa para todos os cantos, que aumentando a hotelaria para o Mundial de Futebol, que a esteira disso viria o Centro de Convenção Municipal também, que seria construído ali na região do Ouro Minas. E junto disso também haveria uma ampliação do próprio Expo Minas. E agora, como tragédia pouca é bobagem, né, o Minas Centro agora também fica sem uso, inutilizado da forma que está já há algum tempo, e isso só faz com que a taxa de ocupação da nossa hotelaria permaneça aí na casa dos 45%, que é uma taxa bastante baixa para uma cidade
que nos números de 2011, 2012, inclusive quando eu ainda estava na vice-presidência, né, da BIH, junto com a nossa colega Rafaela Fagundes, a gente tinha taxas bastante consolidadoras, né, para o nosso segmento. Então é muito triste a gente perceber como que os nossos governantes, que os executivos nossos estão tratando o turismo de evento na cidade, e ao passo que você não é comum você ver os nossos políticos falando que Belo Horizonte é uma cidade vocacionada para evento, né? Então há uma contradição nessa fala e nesse discurso. Por outro lado, eu fico muito feliz também de ver cidades como Salvador ampliando, investindo. Fortaleza já foi também, tem um grande centro de eventos lá. E agora temos que dar um exemplo grande. Organização. Você foi secretário municipal de turismo em Sabará. Me lembro, você fez vários eventos lá em Sabará durante seu período. E temos que parabenizar Tiradentes, Luiz? Porque Tiradentes, de janeiro a dezembro, ele tem um calendário de eventos entre os empresários, se reúne e vamos fazer esse calendário. Enquanto de motocicleta, de cinema, teatro, artes plásticas e bebida, gastronomia agora foi um sucesso nesse mês de agosto. Olha, Sérgio, você falando de Tiradentes é uma fonte inesgotável de estudos. Eu me lembro quando eu ainda estava nas disciplinas mais teóricas do nosso mestrado, e alguns pesquisadores escreveram e cantaram aí, né, nas letras frias, né, do papel, que Tiradentes era um não lugar. O não lugar é uma teoria do turismo onde você, quem estuda essa matéria fala que é aquela coisa fria, né? Onde o morador não é valorizado, onde não se preserva, se preserva para como fosse aquele presépio, né? Aquela questão só para o olhar das pessoas, onde todo mundo teve que vender, sair de lá e tudo. Mas hoje Tiradentes é um grande negócio. É um grande negócio, é um grande case de negócio turístico. Tem festivais o ano inteiro e é uma cidade que prova que, havendo investimento, a coisa muda. Tá? Então, os investimentos em turismo é preciso ter assertividade como teve Tiradentes. Do outro exemplo, já fui várias vezes, se não me engano, umas 4, 5 vezes em Gramado. Devo voltar agora lá em novembro no Festures. Gramado também é outro exemplo de case. Lá eles fazem eventos o ano todo. O Natal Luz começa agora em novembro e vai até janeiro. A expectativa lá, eu conversei com a Marta Rossi, que é a organizadora do Natal Luz e do Festures, durante 40, 50 dias, levar a Gramado 2.500.000 turistas. Imagina isso. Ô Sérgio, não é à toa que quase todas as cidades, quase todos os fóruns de turismo que você vai aqui em Minas Gerais, você tem algum representante de Gramados, de Brotas e de Bonito para poder falar dessa experiência que é tão rica lá em Gramado. E eu sempre falo, é preciso fazer investimentos em turismo, mesmo que seja pontual. Por isso que eu não acredito nessa política que você tem 600 cidades envolvidas em 47 circuitos, onde todos recebem, como diz lá na roça, uma tutaméia de dinheiro e não consegue nem espalhar boatos sobre os atrativos de sua cidade. Então aqui em Minas Gerais eu costumo falar de 2 cases, né? Até mesmo para poder comparar, fazer um comparativo ali com Brotas, com Gramado, com Bonito, que é a Vesperata em Diamantina e o Inhotim em Brumadinho. Quem conhecia Brumadinho sob os olhares de turismo antes do Inhotim? Então mostra que se fazendo as coisas com recursos de fato, como foi feito em Tiradentes, porque Tiradentes houve investimentos assim, milionários. Sim. Também, com o apoio, né, da grande rede de televisão, do seu diretor, que lá morava, que lá se instalou, e da mesma forma você tem também a Vesperata em Diamantina. Eu gosto muito de citar. Sem dúvida. Né? Lota lá 2 vezes por mês, né? Esse mês agora até de setembro. 8 finais de semana de Vesperata esse ano. Esse mês de setembro eu estava olhando o calendário, que a Jaqueline lá da pousada do Garimpo, é grande amiga nossa. Agora em setembro vai ter 3 finais de semana lá. Quando eles comemoram, né, o aniversário do JK. Então é por isso. Esse mês de setembro vai ter 3 Vesperatas. Luiz, você falou sobre
no início a gente falou sobre Capitólio. Eu vou citar 2 exemplos, Capitólio e Três Marias. Nós não temos mar, mas temos o Lago de Furnas, que é fantástico, com Capitólio, Pimenta, Alfenas e outras. São 42 cidades da Associação dos Lagos lá de Furnas. E temos Três Marias aqui também, mas não exploramos muito o esporte náutico nessas regiões. Ou seja, inclusive eu me sinto muito confortável em falar desse turismo de barragem, né, que eles chamam turismo de lago, porque a minha dissertação de mestrado eu utilizei como substrato para minha pesquisa, fiz um estudo de caso lá em Capitólio, onde eu estudei o turismo de segunda residência. O turismo de segunda residência é uma modalidade de turismo muito pouco estudada aqui no Brasil. Ela ela é tratada como se fosse uma coisa assim à margem do setor de turismo. Então, lá em Capitólio, eu tive a oportunidade eu utilizei como metodologia da minha pesquisa o método antropológico da observação participante, onde eu morei lá dentro do condomínio Escarpas do Lago e apliquei 586 questionários estruturados junto aos donos daquelas residências. Então, eu consegui perceber como que o turismo de segunda residência, o que eles chamam também de segunda casa, como que ele é importante para o município como Capitólio. Ele traz consigo alguns aspectos bastante degradantes, porque ele mexe totalmente com a estrutura social do lugar. Isso a minha dissertação de mestrado, nas suas conclusões, apontam esses impactos socioeconômico, cultural. Do mesmo lado que você tem um aporte muito grande de recurso desses proprietários dessa segunda casa, com ITBI, com construção, que envolve uma gama, né, de setores, de consumo. Consumo em Capitólio é uma coisa assim espantosa quando você vai lá num feriado, né? Mas por outro lado também o morador de Capitólio ele é obrigado a viver dentro de uma comunidade de consumo extremamente alto. Então o turismo de segunda residência, né, ele pode ser até melhor entendido e trabalhado aqui também na nossa região. Você tem aqui a região de Esmeralda, essa saída aqui para Sete Lagoas, você tem aqui Nova Lima, a região de Moeda, onde, se esse turismo de segunda residência ou da segunda casa for bem planejado, bem construído, ele é um fator gerador de muitos municípios. O que tem que ser feito? Primeiro, você tem que construir políticas de incentivo a esses proprietários da segunda casa. Porque quando eles chegam, eles absorvem uma gama muito grande de empregabilidade dentro daqueles municípios. Mas ele precisa ser estruturado, porque ele precisa de ter boas vias, certo, né? Ele precisa de ter rodovias, ele precisa de ter acesso, precisa de haver um desenvolvimento e criar um planejamento de forma que ele não degrade a estrutura, o tecido social daquelas comunidades. Por exemplo, se você vai em Capitólio ou numa cidade onde tem a segunda casa muito forte, talvez a pessoa do lugar não consiga contratar, por exemplo, um profissional doméstico. Porque a segunda casa absorve quase toda a mão de obra e com salário muito elevado. Entendi. Um piscineiro, por exemplo. Então, é uma atividade que precisa ser bem importante até a segunda casa, são aquelas mansões que foram construídas à margem do Lago de Furnas, nesse sentido, né? E com isso também tem poucos hotéis nessa região. E voltando ao assunto da estrutura do Lago de Furnas em si, eu já fui diretor de hotel às margens do Lago de Furnas, Estância de Furnas lá em Pimenta, e onde eu tive a oportunidade de participar muito, debatendo muito o turismo de lago, inclusive com o nosso amigo Danilo Garcia, né, que é o proprietário lá da Tribuna Formiguense, lá de Formigas. Na época a gente circulou o lago, convencendo as pessoas a fazer um turismo bacana naquela região. O Zé Afonso mesmo, lá do Furnas Tour, lá em Formiga, é outro guerreiro também do turismo de barragens. E Sérgio, né, para concluir, desde 2003 que se discute fazer a hidrovia no Lago de Furnas. E até hoje não se fez a hidrovia no Lago de Furnas. Nós estamos falando muito de Furnas, que já é um case, final de semana, feriado, fica lotado. Mas nós temos aqui Três Marias que não é explorado. Eu tive recentemente também em Três Marias, numa consultoria lá, né, de um empresário que tem uma estrutura bem interessante lá nas margens do lago. Até o nível da água estava até um pouco baixo, mas eu já tenho informação que já subiu. E
Três Marias hoje é uma cidade privilegiada até pelo acesso. Né? Essa duplicação até a sua terra lá, né? A duplicação da rodovia, aquilo poderia potencializar muito Três Marias. Eu tive lá, ainda vi, eu tenho um carnaval temporão, eu participei, mas eu acho que a estrutura ainda é muito acanhada, a estrutura do turismo em si. Precisa de profissionalização, vou dizer assim. Profissionalização, mas também tem que ter muitos investimentos, sabe, Sérgio? Não adianta só ficar naquele foco dos estudos, dos trabalhos, dos projetos, do planejamento e não partir muito para as ações efetivas dentro, né? Levar alguma coisa que puxa o turismo. Para encerrar essa entrevista, Luiz, eu gostaria de uma palavra, é o seguinte: você está otimista ou pessimista com o futuro do nosso turismo aqui em Minas Gerais? Ou seja, a gente não pode nunca perder o otimismo, porque a gente sempre tem que acreditar que boas coisas virão para a nossa atividade. Porque o turismo é muito bacana, trata nas pessoas com muita... que saem de suas casas em busca de lazer, e a gente precisa de acreditar, né, com esse otimismo, principalmente dentro do conceito de hospitalidade, né, que é o ato de receber, de alimentar, de entreter e de hospedar. Você falou em alimentar. Minas Gerais é riquíssima na gastronomia. Né? É claro. E hoje eu lembro que eu tive o privilégio também de participar do Madrid Fusion, né, lá em Madrid, quando eu fui acompanhado aí acompanhei diversos chefes né, do nosso estado. E lá a gente pôde mostrar para o mundo a força da nossa gastronomia. Eu tive lá em 2012. E aqui no Minas Turismo Gerais sempre nós estamos trazendo chefes de cozinha para valorizar a nossa gastronomia. Na próxima semana nós estaremos trazendo aqui o chefe Renato Lobato, pessoa também conceituada nessa área de culinária. Muito referenciado. Eu sei que vocês vão fazer um bom bate-bola aí, viu? Porque ele conhece demais de gastronomia. Luiz, te agradeço. Até a próxima. Sei que sua agenda é apertada, mas você estará sempre de portas abertas aqui para vir falar sobre o turismo. Sérgio, é um grande prazer estar aqui, falar para o seu público. Eu sei que a cada dia você está tendo mais seguidores. O seu programa realmente tem sido um dos mais comentados aí dentro do segmento de turismo e das pessoas também que consomem, né, as boas coisas dessa atividade, que conseguem encantar muita gente. Obrigado, Luiz. Parabéns pelo programa. Obrigado. O programa Minas Turismo Gerais volta na próxima semana aqui no Canal Noticioso. Até lá. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!